Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mochileão. Tô aqui em Patos de Minas hoje. Ontem o Mateuzinho que tá gravando aí veio tocar numa festa mais formal e hoje eu tô aqui. Hoje eu tô home office total, né? O vídeo vai ser uma conversinha aqui e eu vou responder as perguntas que vocês fizeram no Instagram e que todo mundo tem me feito desde que eu voltei pro Brasil. Só pra vocês verem como home office eu tô, todo elegante aqui em cima, de cueca embaixo. Mas vamos lá, né? Eu passei 16 meses fora. Se você eventualmente caiu fora, né? Caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Fiquei viajando quase todo o tempo pela Ásia, um pouquinho pela Europa. E é normal quando a gente volta, chovam perguntas a respeito de, principalmente, né? Aquela perguntinha discreta assim, mas me conta aí, quanto você gastou, né? Como é que você se organizou? Eu não pretendo nesse vídeo fazer um vídeo assim de dicas para quem quer. Vai ser resposta a perguntas. Eu ainda estou tentando elaborar uma fala porque tem muitas pessoas falando assim: nossa, mas eu queria fazer o movimento, eu não sei por onde começar. Eu acho que isso é uma coisa meio pessoal também, sabe? As pessoas têm seus medos, as suas neuras envolvem mais questões pessoais. Então, não é o objetivo. Quanto eu gastei? Vamos lá. Eu saí do Brasil com 80 mil reais e eu voltei para o Brasil com um pouco menos de 20. Então eu não sei te dar na conta, na matemática certinha. Eu recebi seguro-desemprego, que ao longo de 5 meses salário mínimo dá uns 7 mil reais ao todo. Então já foi uma coisa que faz uma diferença. Mas eu devo ter gastado aí na faixa de 60 mil reais para passar 16 meses fora. É bem mais barato do que muita gente imagina. Eu realmente me esforcei para que fosse a viagem mais barata possível. No final agora é que deu uma puxada maior. O Japão é mais caro, Paris é mais caro, mas o Sudeste Asiático é barato. Se você vai aprendendo a viajar ali, é realmente muito barato. Eu tinha uma idealização, essa matemática nunca é fechada, nunca é definida, a viagem de ninguém é igual, as necessidades de ninguém é igual. Por exemplo, eu acabo gastando mais dinheiro com cerveja e tem gente que não bebe, mas eu gasto menos com transporte e ando muito a pé. Então você entende que falar para você como você vai fazer não é o objetivo? Eu gastei aproximadamente 60 mil reais. Nas minhas contas prévias, eu imaginava que 60 mil reais daria para um ano. Deu para quase um ano e meio. Então, a forma como você vai organizar não passa pela minha necessidade, pela minha forma de fazer, entende? Me perguntaram também como foi minha organização, como eu me preparei. Eu posso começar dizendo que foi com muita terapia. Eu precisei me fortalecer muito assim, me encorajar de falar, não, eu vou pedir demissão, eu pedi, né, eu fiz acordo lá, mas eu pedi demissão. Eu saí de um trabalho que eu tinha de 11 anos como professor aqui em Uberlândia. Aqui não, porque eu não estou em Uberlândia. Mas eu troquei, inclusive, a minha terapia de psicanálise, que ficava dando voltas em torno de onde vem essa necessidade, para um TCC, que é qual é o plano de ação que eu vou colocar em prática para que isso aconteça. E sempre juntei dinheiro, eu sempre tinha dinheiro juntado para as próximas férias, para viajar nas próximas férias. Como na pandemia a ideia de viagem de férias meio que sumiu, eu fortaleci a ideia de que quando isso acabar, eu vou ter um dinheiro bem juntado e vou sair em definitivo assim e ficar um tempo fora, independente do que vai acontecer, quanto tempo eu vou conseguir ficar. Isso eu não tinha como prever. Inclusive eu saí para ficar um ano, talvez mais, talvez até menos. Eu não tinha uma definição. Quando eu saí, eu comprei uma passagem para Londres em setembro de 2023 para dezembro, né? Eu saí dia 7 de dezembro, voltei dia 7 de abril, ou seja, eu fiquei exatamente 16 meses.
Eu já tinha passagem para Londres e de Londres para Sófia, na Bulgária, e sabia que eu queria entrar no Oriente por Istambul, pelo simbolismo e porque é uma cidade interessante, e já tinha um planejamento de ir da Turquia até a Índia. Chegando na Índia, eu já não tinha mais um planejamento tão bom, eu já tinha uma seleção de lugares que eu ia visitar lá, e tudo que aconteceu depois, principalmente no Sudeste Asiático, foi acontecendo espontaneamente. Daí, para sair da Índia, a gente foi para o Nepal primeiro, mas eu comprei uma passagem de última hora sim, com um pouquinho de antecedência, que era a mais barata possível, que era para Malásia, ou seja, quem definiu por mim isso foi a companhia aérea. E ali, né, a gente começou a circular, depois a gente decidiu que passaria o Ano Novo Chinês na China, achamos uma passagem relativamente barata, e aí iniciou essa parte do Extremo Oriente também, que foi a parte que me reforçou mais que era a hora de voltar. Talvez se eu tivesse um lugar mais barato, ou que tenha me pressionado menos, eu poderia ter continuado viajando, não sei, né? Aconteceu da gente não conseguir entrar no Vietnã, que é o país mais barato do mundo. No Vietnã talvez fosse possível estender mais, o baque do dinheiro diminuir não teria sido tão grande. Então a organização prévia foi uma parcela da viagem, não era toda ela que estava definida, e eu também queria muito disso de poder acordar e decidir, nossa, hoje eu quero mais ficar em casa mesmo, hoje eu não quero sair, hoje eu não quero dar rolê, eu quero assistir uma série, quero ver um filme. Eu tinha algumas coisas que envolvem meu bem-estar que eu não abriria mão, tipo assistir meus jogos, né? Então, essas coisas assim fundamentais, mas no mais eu fui me adaptando a uma série de coisas. Vocês sabem, quem acompanhou sabe como foi sofrido para mim me alimentar na Índia, como foi complicado, eu realmente não me adaptei. Eu adorei a Índia, eu voltaria super na Índia. Aliás, já vou fazer uma ponte que todo mundo pergunta, né? Qual é o lugar que você mais gostou, qual é o lugar que você menos gostou. Me pediram lá no Instagram, inclusive, um top 3 países. E o primeiro lugar é da Tailândia, não tem jeito, assim, é incomparável. Inclusive, eu estava conversando com uma amiga esses dias que me perguntou o que eu gostei mais. Ela falou para eu falar, ao invés de falar o lugar que você mais gostou, fala por tópicos. E nos tópicos, a Tailândia gabarita. Melhor comida, cenários mais bonitos, pessoas mais simpáticas. Vai perguntando coisas assim, a Tailândia praticamente gabarita tudo, é fora de série. Então ela ganha um primeiro lugar muito grande. Depois, eu acho que Índia, Nepal e Maldivas vão disputar essas duas vagas de um top 3. A Índia é muito interessante, mas é um lugar difícil de se estar e não é qualquer pessoa que vai se adaptar. Não é fácil a adaptação ali. Não é um lugar seguro para mulheres desacompanhadas. Então, é seguro no sentido da violência que a gente consegue aqui. Ninguém vai te assaltar, ninguém vai colocar uma arma na sua cara e pedir seu celular. Isso não acontece. Mas é uma sociedade muito patriarcal, né? Me perguntaram esses dias também, você gostou dessa questão da espiritualidade da Índia? E eu vou dizer que não, tá? Assim como a comida foi uma coisa lá que me deixou distanciado, não me parece um lugar espiritualizado, é um lugar religioso. É tabu mesmo, é igual os crentes estão querendo fazer aqui no Brasil. A Índia é assim em relação a uma outra religião, são outros dogmas, outros tabus, mas é desse jeito lá. Mas é muito interessante, tem muita coisa para fazer, tem muito lugar legal e é muito diferente, sabe? Com o mundo globalizado, as coisas ficando mais padronizadas, a Índia é um respiro de autenticidade que eu acho que é muito legal. O Nepal, o Himalaia foi talvez o lugar específico, nisso a Tailândia não vence, o lugar específico que eu mais gostei de estar foram nos vilarejos tibetanos lá do Nepal, então muito bom. E as Maldivas, o cenário lá é fora de sério. E esquece, você não precisa de ir para um resort. Você pode gastar muito, 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 muito menos para visitar as ilhas públicas.
E é surpreendente o quanto é barato. Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui. Me pediram, né, aí no Instagram, dá dica de hotel, dá dica. Isso é muito pessoal. Eu não vou fazer um vídeo pessoal. Estou comentando a minha viagem. Então, assim, eu fico em lugares simples numa boa. Tem gente que tem outro nível de exigência, tem gente que acha o absurdo ficar em hostel, tem gente que gosta. Não dá para eu acessar a sua necessidade aqui hoje. Mas o meu top 3 ficaria ali com Tailândia, aí em Nepal em segundo, Índia, Maldivas, por motivos muito diferentes, brigariam por esse terceiro lugar. E é muito fácil ir da Índia para as Maldivas, né? Então vale a pena. Me pergunta sobre o lugar que eu menos gostei. Aí de fato é uma questão pessoal, eu não quero desrespeitar nenhum país, mas o lugar que eu menos gostei foi o Japão. Eu acho um lugar muito triste, assim. Eu até criei uma analogia de que quando você está andando pelo Japão, quando você está no Japão, parece que tem dementadores do Harry Potter, sabe? Que eles sugam a energia do lugar, a alegria do lugar. Parece que tem dementadores nas cidades japonesas. Até, parece que é um filme feito numa paleta de cores mais acinzentada, sabe? Aqueles filmes meio de guerra. Aí de vez em quando tem um coloridinho aqui, uma cerejeira, né? Uma coisa. As cidades, né? A arquitetura japonesa é linda, mas as cidades do Japão são muito modernas. Não tem uma cidade histórica de fato, em que você quebra com a modernidade e mergulha na história. Você está o tempo inteiro no meio da modernidade e aí você vai achando aqui templos, lugares, arquiteturas, isso tudo muito caro. O japonês é muito educado, mas ele é muito distanciado, então não dá, você não fura a bolha dele, é muito difícil. Então foi onde eu achei mais difícil, tá? Pessoal, mas foi onde eu achei. Que na verdade foi o lugar que eu menos gostei. O lugar mais difícil é sem dúvida alguma a China. Sem dúvida alguma, você chegar lá e nenhum dos aplicativos ocidentais funcionar, você tem que ter um VPN bom e o meu VPN não estava funcionando lá, a moça no aeroporto baixou um outro VPN, eles não aceitam dinheiro, você tem que pagar tudo pelo celular, tudo é muito vigiado, é o lugar mais difícil de viajar, mas eu acho a China mais interessante que o Japão, assim, ela me inspira uma curiosidade e eu pretendo ainda fazer uma viajona por dentro da China, mas num futuro. Me perguntaram qual foi o maior desafio, me perguntaram se em determinado momento eu pensei em desistir. Eu pensei em voltar depois da Índia, eu já estava muito debilitado assim, até fisicamente mesmo, em determinado momento parei de comer. Eu comecei a pular refeições e eu só comia se eu realmente quisesse comer aquilo. Como nem sempre eu encontrava alguma coisa que eu queria comer, eu pulava as refeições. Pequeno cortezinho, mas retomando aqui, eu comecei a pular refeições e aí em determinado momento eu falei, não, agora eu preciso do familiar, eu preciso voltar. E aí eu falei, nossa, mas quando é que eu vou ter outra chance de ir pro Nepal, que tá aqui do lado? E eu fui morrendo de medo pro Nepal e foi ótimo estar no Nepal, foi muito legal lá, como eu falei, foi o lugar preferido, aí eu meio que eu renovei a minha fé no que eu estava fazendo. Mas ali eu pensei em desistir. Mas o maior desafio, eu penso, é a questão da alimentação na China, na Índia. Na China come-se muito bem. Na Índia é um detalhe, eu acho que a administração ali dos preços no Japão, sabe assim, eu tinha a passagem comprada para depois de mais de um mês, e você saber que você vai ter que ficar ali, né, gastando a mais e se privando muito de determinados prazeres, algumas coisas, acho que foi um pouco mais complicado, sim. Mas eu acho que a questão da alimentação, comer é fundamental. No Japão eu não me alimentava tão bem porque eu buscava uma alimentação mais barata, mas na Índia, em determinados momentos, era difícil de comer, sabe? E a comida da Índia é do jeito que a gente vê. Não é nem em todos os lugares, é óbvio.
Mas tudo aquilo que a gente vê na internet, que é meio chocante em termos de higiene, existe. Perguntaram também para mim sobre se eu estou pretendendo sair de novo. Eu preciso de fazer novos planos, eu preciso de reelaborar planos. Eu ainda não tenho. Eu tenho muito material gravado que eu vou continuar alimentando o canal agora, que eu vou ficar mais parado, mas nesse momento eu estou reelaborando planos de vida, de viagem, de tudo. Porque eu saí sem trabalhar, eu saí para um sabático de fato dessa vez, né? Eu não fiz voluntariado, eu não trabalhei online, eu não fiz nada. Eu juntei dinheiro, eu gastei uma parcela desse dinheiro. Então agora eu estou mudando um pouco os planos, talvez em viagens futuras, especialmente se forem mais longas, sair para voluntariados, fazer uma conta na Worldpackers, buscar algum tipo de atividade, e vou começar a buscar agora alternativas de trabalho não presencial. Mas nesse primeiro momento era para eu viajar mesmo, esse primeiro ano era sabático mesmo, eu tinha essa chance, eu tinha o dinheiro, eu tinha para onde voltar, então foi o que eu preferi fazer. Acho que é isso, gente. As perguntas principais que me fizeram são nesse sentido. As outras perguntas são muito no tom de como que eu me organizo, me dá dica de tal lugar. Talvez eu ainda vá pegar para gravar vídeos assim, já mais de conversa informal, para falar sobre lugares específicos, as dicas que eu dou para você melhorar uma viagem sua pela Índia, pela Tailândia, pelo lugar que você quiser fazer. Mas isso vai ficar mais pra frente, assim, e como eu falei, né, as prioridades, as limitações, as escolhas de cada um são muito pessoais, então eu só posso falar por mim. Eu sou uma pessoa em geral muito econômica, eu caminho bastante, comia o que dava para comer, sim, eu sou muito fácil em termos de alimentação, então qualquer coisa eu vou estar comendo, eu não tenho muitos limites, eu não sou vegetariano, eu como qualquer coisa, assim, eu achava que eu comia qualquer coisa, talvez a Índia tenha me mostrado que nem tanto. Mas eu me interesso em provar coisas diferentes, então a minha adaptação em relação a isso é fácil. Tem pessoas que têm outros tipos de prioridade e de limitação, né? Então não dá. Fica aguardando aí outros vídeos. Em breve a gente está indo aqui, eu, Matheus, meu pai, tá aqui dentro, a gente está indo para Belo Horizonte, eu pretendo gravar alguma coisa lá. E na próxima semana eu também vou dar uma passada em Brasília, pretendo dar uma gravada lá, mas depois, ao longo aí do resto desse semestre, eu vou alimentar com conteúdos que ficaram para trás. Eu gravei muitas coisinhas que ainda estão meio desencontrados, ainda não são exatamente um vídeo, mas eu vou montar eles de maneira a ser um vídeo. Talvez eu me sente e comente, vá lançando as coisas. Eu ainda estou pensando qual vai ser o formato que eu vou fazer isso. Tá bom? Obrigado por assistir. Continua acompanhando. Até o próximo.